Pessoal, nesse vídeo, como eu falei no vídeo anterior, há algumas novidades aí de aplicativos para estudantes de terceiros anos e para os professores, os docentes, no trato com a educação pública, no trato com a sala de aula, sobretudo na gestão de dados. A gente tem aqui o Sistema de Gestão de Dados Escolares, o SGDE. Entretanto, o professor tinha antes que fazer a frequência dos seus alunos, lançamento de notas, em um controle próprio, um controle muitas vezes feito no papel, ou feito no Excel, ou feito em algumas planilhas eletrônicas. Só que o que acontecia de fato, né? Depois, em outro momento, o professor ele deveria abrir o Sistema de Dados Escolares, que é um sistema, uma plataforma online, o SGDE, e aí alimentar. Então era um duplo, né, trabalho, era um trabalho repetitivo. Ele tinha que alimentar a frequência que já havia sido anotada no papel. Agora, a promessa é, utilizando o aplicativo, um aplicativo de diário online, o professor ele pode fazer a chamada a partir do seu smartphone, que o aplicativo é um aplicativo para celular, e aí ele, ao mesmo tempo que ele faz a chamada ali, registrando no sistema de dados escolares, não precisando alimentar em outro momento, em sua casa. Aquele trabalho que a gente conhece, né? O trabalho dos finais de semanas, trabalho dobrado do professor e das professoras que a gente conhece. Bom, vamos verificar um pouquinho sobre esse aplicativo. Vem comigo. Pessoal, eu já adianto que eu nunca usei, eu vou abrir o aplicativo, vou fazer o cadastro, vou fazer alguns testes, e aí eu vou informando na tela como que funciona e quais são, né, as percepções, as primeiras percepções que eu tenho diante desse aplicativo. Valeu? Vamos juntos aí. Eu falei que a gente iríamos, né, acompanhar a tela, e é o que vamos fazer. Então façamos aí. Primeira coisa, verifique na loja do seu Play Store, procure a loja do seu aparelho celular e busque o aplicativo Educa MS, que é o aplicativo que de fato vamos utilizar para fazer esse acompanhamento dos dados dos alunos. Então aí você baixou, esse é o layout, essa tela inicial, Educa MS. Pessoal, é importante que a gente tenha os dados para que você possa fazer login, tá? Então ali ele vai ter algumas informações, você tem que clicar em usuário e senha, é a mesma senha, mesmo usuário que você utiliza, que você utilizaria no site via computador, então no site do SGDE, tá bom? Então eu vou colocar meu usuário, meu CPF, a senha, minha senha, e a gente segue. Bom, lembrando que é importante que você coloque seus dados, né, a senha, e ali em empresa, no caso dos professores, né, dos educadores, lembrem que é sem domínio, é lá embaixo. Clique em sem domínio, habilite, dê OK e vamos avançar. Deixar habilitado permanecer conectado, porque daí a gente já fica logado, de fato, lá nesse aplicativo. Olá, Claudomiro ali tá, né, nos comunicando aí. Pessoal, selecionar a turma. Então é importante agora, né, primeiro passo, você já fez a digitação do usuário, fez o login, escolheu a empresa, e agora essa imagem que é a inicial, né? Então você tem ali selecionar turma, tem um ícone, um caderninho, um ícone de uma pessoa, ficha dos alunos, um ícone que parece um círculo, né? Algo cíclico, duas setas girando, que é o botão de importar dados do SGDE, e depois tem o botão opções. Bom, esses são os ícones iniciais do aplicativo. Tem mais outros, tem ficha de aluno, alteração de turma, opções, tem o botão início lá embaixo. Tá vendo lá embaixo na tela? Você tem algumas opções, início, chamada, notas e enviar. Então vamos aí no primeiro, né? Selecionar turma. Vamos clicar em selecionar turma. E aí assim, a partir das turmas que você esteja alocado, o SGDA ele vai disponibilizar as turmas que podem ser selecionadas, né? E você pode selecionar apenas uma, então você deve selecionar apenas uma, conforme a gente vai mostrar aqui. Bom, então antes de aparecer as turmas, você deve importar os dados do SGDE. Então vamos clicar em importar. Ele vai importar os dados, porque não aparece nenhuma turma. Pessoal, uma dica importante, muito cuidado com esse botão de voltar, tá? Que é o backspace, que seria o backspace do teclado, ou o botãozinho da seta para a esquerda que a gente tem no celular. Se você clicar essa seta para a esquerda, muito provavelmente ele volta lá no início, ele pode fechar o aplicativo. Ó, vou clicar lá embaixo. Tá vendo? Ele fecha a tela.
Então assim, ele não volta algumas etapas, ele realmente para e inicia de novo. Então é importante você não clicar, você usa os botões lá embaixo. Se você precisar ir ao início, você clica no botão Home, naquela casinha, Início. Então, feita a importação das turmas, vamos clicar agora em selecionar apenas uma turma, porque ele seleciona uma turma por vez. Então, agora vamos abrir as turmas das quais vocês estão selecionados. Clique em selecionar turma. Tá vendo? Aí aparece lá, ó, primeiro G, né? Primeiro D, e aí vai. Eu tenho várias turmas, então vai aparecer muitas turmas. Então vamos fazer aqui um exemplo com esse primeiro D aqui noturno. Escola Maria Elisa Bocaiúva. Vamos lá. Voltando para a turma que eu tinha selecionado, primeiro ano D. Então, esse primeiro ícone da taça, aí parece um funil, é o ícone da turma. E agora, o que eu tenho que fazer? Sempre você tem que importar os dados do SGDE. Então é importante fazer essa importação. Após a seleção de uma turma, será disponibilizado o ícone, né, de turma. E aí você tem que fazer essa seleção de dados. Escolha a sua turma e clique sempre em importar os dados do SGDE. Importando. Que, na verdade, ele está fazendo uma sincronização. De novo eu fechei, eu cliquei em voltar lá no início, ele simplesmente sai do aplicativo. Então fica a dica, não clicar em voltar. Se a gente precisar voltar alguma parte, tem que clicar em início. Então selecionar turma. Vou selecionar outra turma agora também. Segundo ano A, Matutino José Maria Hugo Rodrigues. Importar dados do SGDE. Agora eu vou clicar naquele ícone lá embaixo, ícone de chamada. Bom, se clicou no ícone de chamada, então você está selecionado em uma turma e agora você tem que... é apresentada essa tela, essa frase, né, esse botão, selecione um período. Então nós temos que clicar nesse link para posteriormente selecionar as datas. Então tem os bimestres, e é importante, é bacana porque já estão listados aí os intervalos de dias dos bimestres. Então eu vou escolher o bimestre corrente, que é o terceiro bimestre, que é entre os dias 19 de julho ao 24 de setembro. Ele faz uma importação também dos dados. Então após a seleção, aparecem algumas datas, né? Apresenta algumas datas do bimestre e você seleciona essas datas. Então eu vou colocar a data dessa semana. Bom, percebam, pessoal, que após escolher uma data, será disponibilizada a relação dos alunos, a listagem da turma. E aí o que a gente tem que fazer? Nessa parte é permitido lançar a frequência de um aluno para efetuar este procedimento. Então, muito provavelmente, né, a gente vai escolher aí, clicando na numeração. Tá vendo, ó, que já altera o valor na frente, se esse aluno está com falta ou está com presença. Se eu clicar no número de novo, vira traço. Então aqueles alunos que não estão na semana presencial, que porventura tem que ser colocado traço, então você tem que deixar o traço. Ou você clica novamente e ele volta para o ponto. Então assim sucessivamente. Feito isso, você clica em confirmar. Bom, percebe-se agora que na data de quarta-feira, no caso 11 de agosto, apresenta um ícone, um desenho de atenção, que é o pendente. Ele vai ter o ícone recusado de vermelho, vai ter o ícone laranjado, que é pendente, e vai ter o ícone traço ticado, né, de correto, que é o enviado. Então você tem que enviar esses dados. Clique em área de transferência. Aqueles lançamentos de dados foram enviados ao ESGDE, que é o Sistema de Dados de Gestão de Dados Escolares. E é isso. Bom, você que tem bastante aulas, né, professor de filosofia, de artes, de educação física, de sociologia, enfim, é importante você fazer já essa importação de dados antes de entrar na sala de aula, ou até mesmo no dia a dia, no PL. Bom, porque daí você já ganha um tempo. Ou falhou o seu 3G ou 4G, ou a rede de dados, ou a rede de Wi-Fi da escola está ruim, você pode fazer a chamada normalmente e em um tempo posterior você faz a sincronização que serão alimentados os dados no SGDE, tá bom? Então vamos utilizar o aplicativo e verificar se tem alguns erros, se tem algum bug, algum defeito, algum problema a mais, ou se não, se ele está muito bem e se ele vai realmente garantir uma melhor qualidade no exercício do professor e das professoras que nós temos aqui no estado de Mato Grosso do Sul.
Valeu, pessoal. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e vamos juntos sempre pensando na sociedade, a educação e a complexidade do real. Valeu!